Respiração na corrida. O que é? Como existe uma forma de respirar melhor? Existe uma forma de eu melhorar meu condicionamento físico através da minha respiração? Existe algum exercício que faça eu melhorar meu jeito de respirar? Essas são algumas das questões que eu vou estar te respondendo nessa aula de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, sou um dos treinadores da ProElite Assessoria e a ProElite ajuda centenas de corredores a transformar a sua corrida. E hoje eu vou estar te explicando um pouco como que funciona esse aspecto da respiração, o que é mito, o que é verdade, o que a gente tem de evidência e até que ponto realmente existe alguma sacada, alguma estratégia para transformar a sua respiração. Além disso, tenho a oportunidade de te mostrar que se você não tem um treinador, se você não tem uma assessoria e gostaria de adquirir, no link da descrição você pode dar um próximo passo e conhecer mais como funciona a ProElite Assessoria. E aí você vai ver ali que a gente ajudou centenas de corredores a evoluir, a bater suas metas, seja no 5, no 10, no 21, 42 quilômetros, enfim. O treinador, ou eu como seu treinador, ou alguns dos treinadores da ProElite, vai direcionar de acordo com a sua meta, de acordo com o seu objetivo. Eu tenho certeza que este tema ele já foi a sua dúvida em algum momento. Eu estou tentando me ajustar aqui. Vou botar mais para frente, acho que aí vai ficar melhor. Eu tenho certeza que essa já foi alguma vez a sua dúvida e que você já quis alguma forma de melhorar a sua respiração e com isso você conseguisse, quem sabe, correr melhor, correr mais rápido. Mas, de forma geral, muitas vezes foi ensinado estratégias de que, se você respirar só pelo nariz, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, fazer 2-2, 2-1, 3-1, enfim, e você iria melhorar a sua respiração. Cientificamente e sinceramente na prática, isso não melhora a sua respiração. Isso não faz com que você não sinta o cansaço, a falta de fôlego ou qualquer coisa do tipo. Vamos voltar em aspectos bem básicos aqui. Qual a importância da respiração para a sua corrida? Levar oxigênio. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre o VO2 máximo, por exemplo, mas durante a sua respiração, a função principal é levar oxigênio para produzir energia nos seus sistemas como um todo, para que você consiga se manter correndo. Ponto. Agora, se eu não tenho essa capacidade de captar esse oxigênio, que basicamente é a sua respiração, eu vou ter uma dificuldade em correr, porque eu não vou conseguir produzir energia suficiente e vou me cansar rapidamente, correto? Então vamos lá. Se eu tenho algum desvio de septo, eu vou ter uma dificuldade na passagem do ar pelo nariz. Então aqui eu já tenho um limitador. Eu estou congestionado, estou meio resfriado, já vou ter uma dificuldade na passagem do ar pelo nariz. Então, respirar só pelo nariz, ele é interessante até uma determinada intensidade. Por exemplo, uma caminhada para um indivíduo bem iniciante consegue fazer respirando somente pelo nariz. Agora, aumentou um pouquinho a intensidade, parece que o ar já não passa. Então você tem que usar também o mecanismo da boca para respirar. Então esse ar ele entra pelo nariz e pela boca. Tudo certo. Então, quanto mais treinado você está, e aí se você é uma pessoa que já treina 1 ano, 2 anos, pode ser que naquela corridinha leve que você faz, vamos dizer que o seu leve é pace 6, você consegue respirar pelo nariz, até trocar uma ideia, conversar com um colega, com uma colega, e tá tudo certo. É suficiente. Agora, aumenta um pouco ali, em torno de 30 segundos por quilômetro, foi para 5,30, 1 minuto por quilômetro, 5, pace 5, poxa, já é o seu ritmo de um 10K. Já não consegue, tem que respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. Porque, no final das contas, o que você precisa é de oxigênio suficiente. Além disso, tem a inspiração, então, e no movimento contrário, nós temos a expiração, que é o momento onde você faz aquela troca gasosa, onde entrou oxigênio, sai gás carbônico. E aí, essa troca aqui de gases, vamos colocar assim, ela é fundamental. Se eu não tenho uma troca eficiente, eu não vou ter esse momento onde as suas células, onde o teu sistema cardiorrespiratório, ele passa por essa limpeza, essa saída do gás carbônico e, consequentemente, essa renovação constante. A partir do momento que eu tenho uma boa captação, eu tenho que ter uma boa expiração.
Tá? E essa expiração também entra aqui, muito principalmente a utilização da boca, porque é uma via onde você tem uma capacidade de maior potência para fazer essa expiração. Tá? Então, você consegue expirar de forma mais eficiente. Dito isso, entendemos que a respiração basicamente é isso. Vamos entender agora como que você pode se beneficiar de fazer uma respiração, vamos dizer, treinar essa respiração, né? Muito se falava, então, como anteriormente eu iniciei, sobre fazer 1-2-2, 2-1, algumas técnicas durante a sua corrida. Mas ao longo do tempo, a gente viu tanto já em estudos como na prática que isso realmente não reflete em alguma melhora. A pessoa na prática começa a querer focar muito em respirar de um jeito certo e acaba não fazendo nada bem feito, né? Que é o seu ato de correr. Então, a respiração ela vai passar por uma progressão do seu nível de condicionamento físico. E isso é algo que normalmente um iniciante reclama mais dessa falta de ar, desse cansaço, dessa falta de fôlego, mas está muito atrelado à sua falta de condicionamento físico. E aqui eu digo um ponto-chave, falta de condicionamento físico, porque normalmente é um estágio que você se encontra. Você está uma pessoa mais iniciante, uma pessoa que está começando mais agora. E tem que entender que existem algumas limitações. Então, muitas vezes, dar um passinho atrás e começar a pensar mais em melhorar esse condicionamento. E o que é melhorar o seu condicionamento no início? Muitas vezes, seu treino vai ser mais caminhada do que corrida. Vai caminhar bastante e correr pouquinho, caminhar bastante e correr pouquinho. Ao longo do tempo, você vai melhorando sim esse condicionamento físico e aí você já vai conseguir correr um pouco mais e não sentir tanto essa falta de fôlego, essa falta de ar. Agora, dando um passo atrás, algumas estratégias que eu acho interessante para a gente melhorar essa sua respiração durante um treino e que você vai sentir algumas melhoras já de início, colocando elas em prática, tá? Primeira coisa, quando você for fazer um treino, comece sempre por fazer um bom aquecimento. E o que consiste em fazer um bom aquecimento? E por quê? O que ele vai interferir nessa qualidade da sua respiração? Pensa que agora eu estou aqui totalmente parado. E aí, meu nível, minha frequência respiratória, porque além da frequência cardíaca você também tem a frequência respiratória, ela está baixa. Então, se eu começasse a correr agora, eu ia sair de uma frequência respiratória, sei lá, 70 respirações por minuto. Estou chutando aqui, realmente não sei valores exatos. Mas, quando você sai para começar a correr, você ia ter que aumentar drasticamente, dobrar, triplicar essa frequência respiratória. Só que o dobrar ou triplicar isso aqui exige uma demanda de energia. O seu sistema cardiorrespiratório, ele necessita de bombear mais sangue, levar mais oxigênio, aumentar a musculatura toda do diafragma e outras musculaturas auxiliares responsáveis pela respiração, que elas estavam paradas, vão ter que começar a trabalhar. Então, eu tenho uma demanda, um dispêndio de energia muito elevado. Para isso, se torna necessário aquecer, preparar antes o seu corpo, para que, quando eu começar a exigir ele de forma mais abrupta não, mas de forma mais intensa, ele consiga ter mais eficiência, ele responda de forma mais apropriada. Por isso, então, fazer um aquecimento. E aí eu recomendo muitas vezes começar por uma mobilidade, depois na sequência alguns alongamentos dinâmicos, um trote, uma corrida leve, se você é muito iniciante, até mesmo uma caminhada. Uma caminhada um pouco mais acelerada já vai aumentar um pouquinho a sua frequência respiratória comparado ao que você estava num estágio inicial. E aí, ao final desse período contínuo, adicionar algumas acelerações, principalmente se é um treino intervalado, eu acho bem interessante. E são acelerações curtas, tá? 20, 30, 50 metros de aceleração. E aí você acelera e volta caminhando. Você acelera e volta caminhando. Repetindo isso 2, 3, 5 vezes, e aí 5 vezes indivíduos mais experientes, 2, 3 vezes pessoas mais iniciantes. Você vai ver que a sua frequência respiratória vai ficar lá em cima. Ao final do aquecimento, se você olhar o seu frequencímetro, ele vai estar lá a 130, 140 batimentos, 150, quem sabe. Então, você levou todos os seus sistemas, cardíaco e respiratório. Suas articulações lubrificaram melhor. Seu sangue já corre melhor pelas suas veias e artérias.
Então, você vai ter, sim, mais facilidade para a sua corrida. Então, quando você começar a correr, você não vai sentir tanto aquele falta de fôlego, aquele cansaço, porque você vai começar já a respirar com um pouco mais de facilidade. As suas vias aéreas, elas ficam mais preparadas porque seu corpo entende que exige agora maior eficiência delas. Elas se dilatam um pouco mais. Então você precisa realmente fazer um bom aquecimento. Ok, Felipe, eu aqueço, mas mesmo assim eu ainda tenho uma falta de fôlego. E eu não estou contente porque mesmo assim, mesmo eu estando buscando melhorar meu desempenho, eu queria algo a mais. Algo que me melhorasse ainda mais minha respiração. Existe alguma forma? Eu fui atrás de algumas coisas que eu já utilizei com alunos, e principalmente com alunos que tinham algum problema respiratório, problema de asma, na época da Covid, principalmente alguns alunos que tiveram alguns problemas mais graves com Covid e que estavam retomando a corrida, que eu utilizei com eles alguns equipamentos de treinamento respiratório. Tá? E aí eu fui atrás na época de alguns estudos, recentemente agora revisitei alguns estudos e selecionei dois mais novos aqui para trazer para vocês nessa aula de hoje, tá? Um mais novo, o outro não tanto, tá? O outro é da época mesmo, na época da Covid, quando eu fiz a pesquisa, tá? Que é um estudo de Edwards e colaboradores, tá? Do Sport Medicine, da revista Sport Medicine. E é um estudo de 2008, mas foi um estudo com 16 indivíduos, homens treinados, onde eles treinavam corrida por 4 semanas, tá? 8 fizeram um treinamento muscular inspiratório, tá? Que ele chama que é um treinamento onde tu usa um equipamento que é o Power Breath, tá? É um equipamento, deixa eu ver se eu consigo eu vou te mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui, acho que eu consigo, ó. Não consegui. Vamos ver se vai aparecer aqui. Agora vai. Aí, ó. Agora vai aparecer. Então, esse equipamento aqui foi um dos equipamentos que um aluno meu tinha utilizado, tá? Ele usou esse K3, tá? Esse K3, para te ver, ele está em média de 458 euros. É um equipamento que vale a pena se utilizar? Olha, eu vou te dizer que depende, tá? Depende. Depende de algumas questões, eu vou estar te explicando agora aqui um pouco mais. Então, a outra metade não fez, então, nenhuma... ele usa de forma placebo, onde a resistência deles colocaram a resistência mínima do equipamento, utilizando o mesmo equipamento. Ambos fizeram os mesmos treinos de corrida. Não vou entrar aqui em detalhes dos treinos de corrida, mas vamos lá dos principais achados. Em aspecto de VO2 máximo, a variável VO2 máximo, nenhum deles melhorou. Tá? Melhorou diferente, assim, tipo, foi algo significativo. Não, nenhum deles, o VO2 máximo teve uma diferença significativa. Mas no grupo que fez o treinamento inspiratório, esse treinamento com o equipamento, quando eles fizeram o teste de 5.000, que é um teste de 5 km na pista, tá? Quem corre mais rápido, 5 km. O grupo que estava fazendo o treinamento inspiratório, ele teve uma melhora de 4,3%, enquanto o grupo que não estava fazendo teve uma melhora de 2,2%. Quando a gente vai olhar para uma avaliação estatística, isso não teve diferença estatística significativa. Eles apresentam essa diferença em porcentagem para mostrar, ó, teve uma pequena melhora aqui, tá? Comparado ao grupo placebo. Mas, estatisticamente, não foi significativo. O grupo que fez esse treinamento inspiratório com equipamento, ele relata uma menor percepção de esforço durante os treinos e durante o teste de 5.000. Ou seja, para quem é meu aluno vai saber, muitas vezes eu relato e peço treinos para eles, ó, o teu treino vai ser com uma percepção de esforço de 0 a 10, 5, 6, 7, 8 de esforço. Então, quando eles relatavam, o relato que eles deram lá no primeiro teste de 5.000 e nos outros testes que eles fizeram, comparado 4 semanas depois, fazendo o treinamento respiratório, eles tiveram uma percepção de esforço menor. O que foi a conclusão geral do estudo, tá?
O grupo que fez o treinamento inspiratório, ele não aumentou o VO2 máximo e nem teve uma melhora significativa no tempo de 5 km. Mas o corredor se sentiu menos cansado ao respirar, né, e tendo uma percepção melhora na sua performance. Então, e aí é o que eles avaliaram. A percepção do indivíduo foi de que o condicionamento deles tinha melhorado. Só que isso, de forma geral, a gente já consegue ver que para indivíduos treinados, em aspectos de VO2 e aspectos do tempo dos 5.000, isso não teve diferença significativa em quem fez e quem não fez o treinamento inspiratório, tá? Mas vamos para um segundo estudo aqui, que é uma meta-análise, Fernandes, Lázaro e colaboradores, que é um estudo publicado, deixa eu ver aqui, esse estudo... agora não está abrindo aqui, mas enfim, depois eu já puxo ele da onde que ele foi publicado esse estudo. Mas aqui, é uma revisão onde eles avaliaram 11 estudos dentro deles utilizando todos o mesmo equipamento, tá? Mas tinha diversos esportes, corrida, ciclismo, natação, futebol, e avaliou a força respiratória, capacidade pulmonar e performance desses indivíduos aqui. Então, os principais achados. O treinamento inspiratório, ele aumenta e fortalece a força muscular inspiratória. Melhora marcadores na função pulmonar, como capacidade vital forçada, ventilação voluntária máxima, fluxo inspiratório e expiratório, enfim, são variáveis interessantes. Isso aqui são variáveis normalmente que são revisitadas, por exemplo, com pacientes com DPOC, tá? E o treinamento respiratório para indivíduos que têm uma debilitação pulmonar, uma lesão ou, enfim, algum problema, está me fugindo o termo correto aqui, mas alguma doença respiratória, o treinamento ele mostra boas melhoras, tá? Ou algum paciente que passou após um período de tratamento, um período de cirúrgico, acamado, enfim, idosos, tem bons resultados. Mas quando a gente vai para o indivíduo esportista aqui, eles não encontram tantas melhoras nessas variáveis. Tipo, ó, teve uma melhora aqui, mas pode também estar muito atrelado ao período de treinamento. Não tem como a gente afirmar que só esse treinamento. Tanto que fazem um grupo controle, um grupo placebo às vezes, e o grupo que faz as práticas, tá? Só que nesse estudo, nessa revisão, eles mostrou alguns resultados contraditórios, onde alguns estudos mostraram, olha, teve mais benefício, outros estudos, cara, não teve tanto benefício aqui. Principalmente quando foi para esportes como a natação e futebol, tá? Mas teve uma melhora significativa no desempenho esportivos em tempo até a exaustão, referente àquele estudo onde eu te mostrei ali dos 5.000 metros. Também ele teve uma pequena melhora ali, mas aqui em alguns estudos já encontraram uma diferença significativa. Repetições de sprint, ou seja, sprints de 50, 80 e 100 metros, 30, 50 e 80 metros, tá? E capacidade aeróbica. Então, essa capacidade aeróbica, um estudo mostrou uma pequena melhora, tá? Mas aqui também tem alguns vieses que a gente deve levar em consideração. Mas aí uma conclusão geral, o que ele fala? Treinar o músculo respiratório com esse equipamento, o Power Brace, melhora a respiração, reduz a sensação de falta de ar e aumenta a performance em atletas saudáveis. Cara, fazendo um resumo, tá? Fazendo um resumo aqui da conclusão. Eu vou dizer para você que eu tenho sempre alguns detalhes que eu gosto de levar em consideração. Como eu falei no início dessa aula aqui, eu fiz alguns testes com indivíduos, alunos meus, que foi após Covid, após algum episódio específico e que teve a necessidade. E foram 2 casos, tá, apenas. Ambos tinham equipamentos, tá, como esse, e eu solicitei e fiz a recomendação por eles já terem. Como eu mostrei ali, é um investimento relativamente médio para alto, tá? Existem outros equipamentos no mercado, alguns mais simples, mas aquele ali tu consegue realmente quantificar as cargas realmente do treinamento respiratório, tá? Mas somado a isso, eles entenderam que aquilo ali em si não ia ser o que ia fazer eles correr melhor ou respirar melhor na corrida, mas fazia parte de um treinamento para uma reabilitação cardiorrespiratória que eles estavam passando naquele momento,
tá? Mas quando eu olho para indivíduos bem treinados ou para indivíduos que estão iniciando e não tem nenhum problema respiratório, eu não vejo tanto a necessidade de um investimento num equipamento como esse para que você tenha e colha os benefícios, tá? Por último, para finalizar essa aula aqui, você pode identificar também muitas vezes através da sua respiração quando que você está entrando num processo de fadiga ou até mesmo num processo de quebra numa prova ou numa competição ou até mesmo num treinamento, tá? Então, quando você está treinando, você está muitas vezes desligado no treino. E eu recomendo aos alunos que eles estejam concentrados e atentos às respostas que o seu corpo dá. E uma das respostas que o seu corpo dá é através da respiração. E essa respiração, ela passa muito por uma cadência. Então, cada um tem uma cadência respiratória. Eu falei anteriormente que não recomendo você fazer aquelas técnicas de 2-2, 1-1, 3-1, enfim. Mas cada um automaticamente já tem uma cadência que você usa na sua respiração, que é o seu natural, é o seu habitual. E quando você está numa prova, numa competição ou num treino específico, você às vezes vai estar naquele ritmo da sua prova, você vai ver que a cadência às vezes vai ficar mais alta, mais rápida a sua respiração. Só que, quando você está num treino, numa prova específica, e você já identificou essa sua cadência respiratória, e você identifica que durante a prova você está muito mais acelerado, a sua respiração normal, vamos dizer lá para um ritmo do seu 10.000, é 1 para 1 aproximadamente. Só que chegou o quilômetro 7, 8 e você começa com essa uma respiração mais curta e muito acelerada. Aqui, muitas vezes é um indício que você está tendo um momento que a gente chama de hiperventilação. É um momento onde, através do seu sistema cardiorrespiratório, você tenta compensar aquele estágio que o seu corpo vai entrando, que é um estágio de processo de fadiga. E aí tem várias mudanças no seu sistema metabólico, hormonal, respiratório e cardiovascular, muscular também, que sofrem pequenas alterações. E aí você vai entrando num processo de fadiga, de quebra da sua intensidade. E para tentar fazer uma manutenção, você começa a tentar compensar na respiração. E aí você começa o que a gente chama de hiperventilar. Tentar compensar através dessa respiração mais acelerada e exacerbada. Isso aqui é um primeiro indício de que o ritmo está errado, de que o ritmo está acima da sua capacidade naquele momento. Isso você pode identificar, às vezes, durante um treinamento e ver, poxa, exagerei no ritmo, estou fora da intensidade prevista. Ou aquela intensidade para aquele momento está um pouquinho acima, por fatores gerais, que eu já expliquei em outros vídeos aqui. Temperatura, umidade do ar, desidratação, cansaço, por um dia extenso de trabalho, estresse, N fatores podem influenciar para gerar esse processo de fadiga mais acelerado e você entrar, por exemplo, num processo de hiperventilação. Mas ter essa consciência para na hora da prova saber administrar é muito importante. Evita isso que você quebre e, consequentemente, muitas vezes bote aquela sua meta, aquela sua prova-alvo no lixo. Essa aula aqui, esse vídeo, hoje eu quis trazer para você, e se você ainda não é inscrito no canal, não perca a chance de se inscrever. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que você transforme essa corrida e eleve. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de colocar nos comentários a sua opinião ou a sua dúvida. Eu espero que através desse conteúdo eu tenha te auxiliado e, consequentemente, transformado um pouquinho a sua corrida de rua e o seu entendimento sobre respiração na corrida. A gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo e até mais.